recebo aqui no estúdio a prefeita do município de Boa Viagem, Aline Vieira. Prefeita, seja bem-vinda aqui ao nosso ponto de vista. A Sertão TV, é um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado pela gentileza de trazer mais detalhes para a gente desse momento de pandemia. Eu queria saber da senhora como é que está o enfrentamento dessa doença lá no município de Boa Viagem. Obrigada por esse espaço para a gente poder tratar de uma questão tão importante, né, como o enfrentamento ao coronavírus. Algo que tomou o mundo de surpresa, né? Nós, no início desse ano, não imaginávamos, né? Ouvíamos as notícias de um vírus novo que surgia na China e que começava a chegar à Europa, mas realmente isso ainda parecia algo distante da nossa realidade de Brasil, de Ceará e especialmente de Boa Viagem. Então, quando no mês de março, né, que nós fomos todos surpreendidos pela chegada desse vírus, né, o reconhecimento da chegada desse vírus aqui no estado do Ceará, e todo aquele trabalho de isolamento, de bloqueio, né, que começou a ser realizado para que a gente pudesse entender como a gente deveria se comportar em relação ao vírus, como a gente poderia trabalhar para que ele não chegasse aqui com a mesma intensidade, com os efeitos tão negativos que nós vimos em outros países acontecer. Prefeita, eu não sei se foi na mesma proporção, mas foi um susto muito grande no mês de março. Estava na véspera do feriado, ou quase no feriado de São José. Exatamente. E o governador decretou baixou aquele decreto de parar tudo, e houve aquele baque inicial assim também em todo mundo. Como é que foi a impressão lá no município, né? Vamos baixar as portas, todo mundo, aquela loucura. Como é que se consegue administrar uma situação como essa no município tão grande como é Boa Viagem? Bom, eu nessa época, né, falou-se muito em guerra, né? Guerra contra o vírus. E a notícia chegou para nós como mesmo um decreto de guerra. Isso surpreende, porque, como você disse, no dia 17 de março, salvo engano, foi publicado o decreto do governador fazendo esse bloqueio, esse isolamento, decretando aí a situação de emergência. E nesse mesmo dia nós tivemos, os prefeitos do estado do Ceará, estivemos reunidos na prece para uma reunião com o secretário de saúde do estado. E naquela reunião ele falava, ele mais alguns técnicos da secretaria, mais uma equipe do Ministério Público Estadual, falava sobre a importância de tomarmos providências urgentes nos nossos municípios, né, que enxergássemos realmente aquela situação como uma situação emergencial e que tomássemos providências urgentes para que se pudesse realmente encaminhar um trabalho de combate, né, e, é claro, de bloqueio para que esse vírus demorasse o quanto mais possível a entrar nos nossos municípios. Então, eu saí daquela reunião realmente assim, um tanto chocada e atônita, porque eu creio que a nossa geração nunca viveu algo assim. Nós ouvimos falar de pandemias que aconteceram no passado, né? O Ceará mesmo teve aí alguns registros anteriores, mas nós não vivemos isso. Nossa geração não viveu isso. Então foi um choque de fato, mas voltei a Boa Viagem ao final daquela reunião, já decidida a tomar todas as providências possíveis para que o nosso município pudesse estar livre desse vírus o máximo de tempo possível. E nós conseguimos, através dos decretos de isolamento, dos bloqueios, das barreiras sanitárias que foram criadas para o município naquele momento, que foram realmente muito eficientes. Mobilizamos a Guarda Municipal, fizemos acordo com a polícia para que a gente tivesse essa parceria entre Guarda Municipal e Polícia Militar para fazer a fiscalização desse trabalho. Procuramos ao máximo orientar os comerciantes, os empreendedores locais, enfim, todas as pessoas, os cidadãos. Paramos as aulas, interrompemos as aulas presenciais para que a gente pudesse fazer esse bloqueio sanitário realmente
e a gente pudesse garantir o isolamento. Nós conseguimos aí sucesso por 40 dias. Nós tivemos lá em Boa Viagem 40 dias desde o dia do decreto de isolamento de emergência do governo do estado, até o primeiro caso confirmado em Boa Viagem. Foram aí 40 dias que nós conseguimos que essas barreiras efetivamente funcionassem. Frear essa chegada do vírus em Boa Viagem. Eu lembro que até... Adiar, né? Pois é. Eu lembro que até mesmo aqui no programa a gente destacava justamente isso, que o município de Boa Viagem era um dos municípios da região que ainda, embora os outros já tivessem, ainda não estava, graças a Deus, pelo menos por um longo período, sem registrar aí o seu primeiro caso, mas, inconsequentemente, todos os outros municípios, à medida que iam registrando e aumentando a capacidade de conhecimento das autoridades municipais dos municípios de como esse vírus circular, a gente tem um crescimento de novos casos e também da triste notícia de número de óbitos, né, prefeita? Hoje o município de Quixeramobim, por exemplo, tem registrado, nos últimos 15 dias foram 16 óbitos. É um número muito assustador. E isso impacta, de certa forma, muito em como a gente lida com essa doença. E eu queria saber como é que foi lá, com esses primeiros registros, quais foram os trabalhos que a senhora teve que liderar para poder entender o que estava acontecendo, porque é um choque muito grande. Você vem num rumo, de repente o pneu fura, minha irmã. É como se desse uma mudada literalmente nos rumos de tudo que vai acontecendo. E aí você tem que se reorganizar, você tem que chamar isso aqui, opa, gente, peraí, vamos ter que mudar aqui o sentido da coisa. E aí como é que a senhora conseguiu orientar essa coordenação que precisa existir para esse enfrentamento do vírus na cidade? Bom, voltei dessa reunião, como nós falamos, lá na sede da APRES, com o secretário, onde ele passou essas orientações e deu noções gerais para que a gente compreendesse o momento, né, o momento sanitário que o Ceará estava vivendo. E voltei para Boa Viagem naquele mesmo dia, como você disse, era a véspera do feriado de São José. E, naquela ocasião, nós já convidamos as pessoas-chave das secretarias que fazem parte da administração, dos órgãos que fazem parte da administração, para uma conversa inicial. Criamos um comitê de enfrentamento ao coronavírus, que tem contemplado aí todas as áreas que, de fato, né, contribuem para esse trabalho: Secretaria de Saúde, Hospital, Secretaria de Educação, a Secretaria de Políticas Públicas, a Administração, enfim, Guarda Municipal. Somamos as forças, né, para que a gente pudesse estabelecer os planos de contingência, né, e criamos os nossos planos de contingência e começamos a executá-los. Naquele primeiro momento, a ordem inicial era: fecha tudo. O comércio precisou ser fechado, ficaram funcionando apenas as atividades essenciais, supermercados, bancos, farmácias, e as escolas tiveram suas aulas presenciais paralisadas. Nós iniciamos dando férias aos professores, férias aos alunos também, porque a gente precisava de um tempo para se reorganizar e também ver como seria o avanço da doença. Então, começamos já concedendo as férias para que a Secretaria de Educação pudesse se organizar e ver como iria atuar nessa nova realidade. De fato, aconteceu. E, em relação à Secretaria de Saúde, nós começamos um trabalho muito forte de orientação das pessoas, juntamos boa parte da equipe da Secretaria para contribuir com o trabalho das barreiras sanitárias, os agentes de endemias, os outros servidores que podiam estar aí à frente desse trabalho. Chamamos a Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar, e fechamos realmente as entradas da cidade. Fechamos as entradas da cidade e começamos aí a fiscalizar toda a entrada de pessoas. E também, em avanço do decreto do governador, que paralisava aí o transporte intermunicipal, nós também tomamos a decisão de paralisar o transporte intramunicipal, ou seja, aquele que vem da zona rural para a sede, para evitar que algum caso que pudesse surgir na sede chegasse também até a zona rural.
Então, nós tomamos essas providências iniciais, foram providências até um tanto antipáticas, não é? É ruim você precisar fazer uma ação dessa, mas sempre mostrando à população que nós estávamos com isso, buscando salvar vidas, né? E nesses 40 dias que nós ganhamos aí com essas barreiras sanitárias, a gente foi trabalhando fortemente na melhoria do atendimento nas instituições de saúde, seja nas unidades básicas, seja na nossa Casa de Saúde Adília Maria, que é o nosso hospital municipal. E aí começamos uma batalha, uma corrida grande por equipamentos de proteção individual, porque nós tínhamos uma previsão de compras e tínhamos licitado máscaras, luvas, álcool gel, todo esse material de higiene, de proteção. Nós tínhamos uma licitação para isso no início do ano, mas uma licitação baseada na demanda que nós tínhamos dos anos anteriores, e não numa demanda extremamente mais alta, como passou a ser a demanda pós-pandemia, né? Porque você precisa ver que, anteriormente, nem todos os profissionais de saúde precisavam estar ali diuturnamente usando máscaras, né? Os profissionais que trabalham nas unidades básicas, por exemplo, boa parte podia fazer o seu atendimento sem precisar estar diariamente usando máscaras. A partir daí, a gente precisou ter todos os agentes de endemia usando máscaras, todos os servidores da saúde usando máscaras 2 por dia, ou 3, ou 4, se fosse o caso. Então, essa demanda por equipamento de proteção individual, ela realmente teve um boom. E foi quando também começou a acontecer o desabastecimento, né, desse tipo de material, não só para o estado do Ceará, mas para todo o Brasil. Então, essa luta inicial pela compra de EPIs, pelos medicamentos utilizados especificamente no Covid, também foi algo que foi muito necessário. Nós estruturamos melhor o nosso trabalho de vigilância epidemiológica, que já acontecia, e era muito feliz o nosso trabalho de vigilância epidemiológica, porque nós tínhamos uma experiência, nós já tínhamos adquirido uma experiência muito interessante no combate ao dengue. Quando nós iniciamos a gestão do município em 2017, nós estávamos vivendo em Boa Viagem uma epidemia de dengue. A qual nós conseguimos controlar ao longo dos últimos anos, ao ponto de Boa Viagem ter recebido premiações por ter reduzido de maneira não só significativa, mas de maneira drástica os casos de dengue, zika e chikungunya que nós tivemos em Boa Viagem. Então, essa equipe estava bem azeitada, ela estava trabalhando com muito afinco já. E aí ela começou a assumir também esse trabalho do coronavírus. Do combate ao coronavírus, no que se refere às estatísticas, aos dados, o acompanhamento dos pacientes. Nós temos relações de pacientes que estão em isolamento domiciliar, isolamento hospitalar, que são monitorados diariamente pela equipe da vigilância epidemiológica nos seus sintomas, nas suas altas, enfim. E nos contatos que aquele paciente, quando é diagnosticado positivo, teve nos últimos 15 dias, para que a gente possa fazer as investigações epidemiológicas. Então, todo esse trabalho de montagem dessa estrutura e dessa estratégia foi realizado ali. Nós passamos o feriado trabalhando, o final de semana seguinte trabalhando, a gente trabalhava de domingo a domingo, até que a gente conseguiu azeitar e organizar uma equipe. Paralisamos os atendimentos odontológicos nas unidades básicas de saúde, deixamos apenas os atendimentos emergenciais, e essa equipe de profissionais também passou a contribuir com o trabalho das unidades básicas no que se refere ao monitoramento dos pacientes. Enfim, a gente foi buscando deslocar pessoas, secretarias que tiveram suas atividades presenciais paralisadas em função da pandemia. Aqueles servidores começaram a se agregar no trabalho de fiscalização, no trabalho de monitoramento. Enfim, a gente foi realocando pessoas e serviços e equipamentos para que a gente pudesse levar a mensagem até a população, que a gente pudesse buscar essa parceria, que a gente pudesse harmonizar esse momento. Conseguimos também
ainda no mês de abril, entre abril e maio, nós conseguimos adquirir 2 respiradores para o Hospital Municipal, com muita dificuldade, porque naquela época também não se conseguia comprar esse tipo de equipamento, nós conseguimos adquirir 2 equipamentos desses. Depois, o governo do estado concedeu ao município mais 2 equipamentos novos e hoje o nosso hospital tem 4 respiradores funcionando plenamente, podendo atender a nossa população. Conseguimos adquirir mais testes, porque naquela época também, entre março e abril, o desabastecimento era muito grande, não haviam testes disponíveis para compra. Ao final de abril, a gente conseguiu comprar uma quantidade mais significativa. Depois, o governo do estado também contribuiu muito, enviando mais testes, e a gente conseguiu, hoje, testar já mais de 1.500 pessoas no nosso município, e temos 208 casos confirmados. Dentre esses 208 casos confirmados, nós já temos 148 curados, né? E mais os outros estão em isolamento domiciliar ou isolamento hospitalar, mas os nossos pacientes que nós temos hoje em isolamento hospitalar, eles estão em bom estado, em boa condição. Então, a gente acredita que serão também curados. E tivemos, infelizmente, 15 pessoas que vieram a falecer dessa doença. Isso nos dói muito, porque cada pessoa dessa tem uma história, cada pessoa dessa tem uma família, cada pessoa dessa contribuiu com a história do nosso município. Então, são vidas que não têm preço. Nós tivemos aí 15 óbitos ao longo desse período todo e esperamos, com a nossa luta e com a contribuição de todos, que a gente estanque por aí. É justamente isso que tem preocupado bastante, que tem trazido ainda mais essa dor maior que tem essa doença. Tem como a gente mostrar o boletim de Boa Viagem na tela para os nossos telespectadores, minha equipe, por gentileza? Para quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo rádio e também pela internet, esse é o boletim epidemiológico de Boa Viagem. São 1.024 notificações, são casos suspeitos 54, casos descartados 762, são as pessoas que testam negativo. Já foram testadas mais de 1.594 pessoas, são 208 casos confirmados, pacientes curados 148. Aí a letra miúda com amarela eu não consigo domiciliar. Isolamento domiciliar. 40 pessoas. 40 pessoas. Em isolamento hospitalar, 5 pessoas. 5 pessoas, né? E aí o número de óbitos são 15. Eu disse que eu não consigo chegar, mas é porque o retorno está distante um pouquinho de mim aqui, a minha letra miúda, aí fica difícil de eu ver. Mas está aqui a disponibilidade do boletim epidemiológico, que é atualizado, como todas as prefeituras têm feito. Todo final de tarde, início de noite, esses dados estão disponíveis e são importantes para a gente analisar cada cenário. Prefeita, depois desse combate mais forte relacionado à doença e a montagem dessa estrutura que o município teve que criar para enfrentar essa pandemia. E aí essa pandemia ela mexe de todo lado. Mexe na área da saúde porque quem enfrenta diretamente recebe a pessoa que está com os sintomas. Mexe com a educação porque transforma, porque o menino deixa de sai de dentro da escola, vai para dentro da casa dele, mas ele não pode deixar de parar de receber o conteúdo. Como é que esse conteúdo vai sair da escola agora sem ter o espaço físico em si, com essa proteção necessária? Isso precisa ser montado e o país descobriu que o ensino à distância era imprescindível, e aí o país inteiro descobriu isso, e as prefeituras estão bolando essas suas estratégias. E aí vamos para o enfrentamento. Nós já estamos há 4 meses, esses números já são conhecidos, o Estado já aumentou a sua capacidade de flexibilização, entendendo também a quantidade de leitos disponíveis para a região, no Hospital Regional do Sertão Central, enfim, nos outros hospitais polos da região. Estamos na fase 2, iniciamos hoje a fase 2, aqui para a nossa região, que inclui inclusive o município de Boa Viagem. O trabalho da prefeitura hoje, prefeita, para estipular uma política de controle, de fiscalização, mas também pensando no pós-pandemia. Como é que a senhora está estruturando o município para também, ao mesmo tempo em que convive, mexer na estrutura do município economicamente, porque nós tivemos, com certeza, um déficit muito significativo da economia pelos meses parados, pelas atividades econômicas que foram afetadas, pelo número de empregos que certamente
tiveram que redução nesse período, não só no município, mas em toda a região. Como é que economicamente o município de Boa Viagem está se preparando para esse pós-pandemia? Bom, como você disse, o primeiro momento foi um momento terrível em que a gente teve que realmente cercear aí esse funcionamento, né, do comércio, da indústria. Isso foi muito duro, inclusive causou perdas que a gente vai demorar a recuperar. Mas nós temos tido a assessoria, o município de Boa Viagem, ele participou de uma seleção do Grupo Votorantim para uma assessoria no combate à pandemia. E nós fomos aí um dos poucos municípios do Brasil que foi selecionado para receber essa assessoria, e nós estamos contando com essa orientação que tem nos ajudado muito, em especial nessa questão da retomada econômica. Primeiro ponto, nós, quando iniciamos esse trabalho muito na linha da fiscalização do cumprimento das normas de isolamento, né? Sejam as normas estaduais, sejam as normas municipais. E agora nós estamos construindo uma nova pactuação, né, que nós estamos organizando os selos de funcionamento para esses comércios, né, para esses empreendimentos, como reconhecendo aquele empreendimento que está trabalhando de acordo com as normas. Perfeito. E criando canais, nós estamos discutindo isso e está bem avançado, eu acredito que a gente já vai começar a poder implantar logo. A gente criando canais com a sociedade para que eles possam também avaliar o funcionamento desses empreendimentos e ver o que é que está bom, o que é que está ruim, e a gente começar a trabalhar de uma maneira bem mais orientativa, bem mais parceira, não é, do que simplesmente ali aquele aparato repressivo que a gente também precisa compreender. Que é claro que as atividades essenciais elas puderam se manter e as outras ficaram em detrimento disso, mas certa vez eu conversando com um empreendedor, ele me disse: a minha atividade pode não ser essencial, reconhecida como essencial, mas para mim ela é essencial porque ela coloca comida na minha mesa. Né? Então, isso é algo que precisa ser enxergado, a gente não pode deixar de ter a sensibilidade para isso. Então, nós estamos nos organizando nesse sentido de fazer um trabalho bem mais orientativo e mostrando à sociedade aqueles empreendimentos que estão seguindo os passos, que estão realmente trabalhando da maneira correta, ao passo que também estamos incentivando atividades que podiam ter ficado um tanto adormecidas e que podem trazer aí renda para aumentar e melhorar o nosso produto interno bruto. Como, por exemplo, agora nós estamos realizando, né, o município de Boa Viagem está realizando a colheita do algodão. Né? Por muitos anos nós não tivemos aí colheitas oficiais de algodão e agora nós estamos colhendo 37 toneladas de algodão agroecológico, tipo exportação, e que já está todo vendido aí para uma indústria têxtil. Uhum. Então, esse foi um ponto bem interessante que vai refletir aí na economia do município. Nós estamos iniciamos este mês de julho a construção de um galpão industrial para que a gente possa também atrair aí mais indústrias para o município, né, e que a gente possa ter... Esse galpão ele tem a capacidade de abranger até 300 postos de trabalho, ou seja, essa empresa pode gerar até 300 vagas de trabalho, que também deve contribuir muito com a economia do município, e estamos em larga negociação com empreendedores para vir ocupar esse espaço. Né? Enfim, nós estamos aí buscando, inclusive o SEBRAE tem contribuído muito com Boa Viagem nesse sentido, porque desde o primeiro momento da pandemia, o SEBRAE tem feito um trabalho orientativo desses empreendedores para que eles possam fazer o comércio virtual, para que eles possam se adequar às normas, para que a gente possa ter aí um sistema de comercialização bem mais moderno, né, bem mais
eficiente, que eu acredito que vai ficar pós-pandemia, porque tivemos muitos momentos difíceis e algumas situações críticas que nos obrigaram a ser mais criativos. E essa criatividade deve permanecer. Certa vez eu estava participando de uma reunião virtual e um dos participantes falou isso: olha, uma coisa boa que a pandemia trouxe foi nos ensinar que a gente pode estar perto intelectualmente, embora esteja longe fisicamente. Então, a gente pode também estar próximo comercialmente, produtivamente, embora a gente não possa estar fisicamente. Essa grande lição saiu dessa história, né? E todo mundo teve que se reinventar, o comércio teve que se reinventar, a indústria está tendo que se repensar. E mesmo as administrações municipais, a política, então, está tendo que se reinventar, né? Essas eleições agora serão das mais diferentes. Então, todas as atividades cotidianas, elas estão se modificando e muita coisa boa pode ficar daí. Então, eu acredito que nesse cenário pós-pandemia, nós vamos viver uma boa viagem bem mais moderna, uma boa viagem bem mais capaz de enfrentar desafios, né, e bem fortalecida. Esses desafios nos fortalecem certamente. Prefeita, é importante esse seu destaque, eu queria aproveitar também para fazer essa pergunta. Eu queria que a senhora fosse bastante sincera em relação a isso, porque nós vivemos ainda, prefeita, num país que ele é cheio de nós que incomodam ainda, como, por exemplo, a situação do machismo. Falando especificamente sobre isso, nós vivemos uma sociedade muito machista ainda. E a gente sabe dos desafios que os municípios cearenses, encravados no meio do sertão nordestino, dificuldade financeira, dificuldades N para arrecadação de recursos, com muitos problemas que precisam ser desenvolvidos e que, fora os seus próprios problemas, ainda aparecem outros, como a pandemia, para mostrar a eles ainda a flor da pele. E essa pergunta eu queria direcionar especificamente para a administração da senhora. Desde que a senhora assumiu em 2017, inclusive eu estive na posse da senhora com a prefeita de Madalena, Sônia Costa, lá no fórum em Boa Viagem. Foram as duas prefeitas, além da prefeita Rosário lá de Canindé, pelo menos mais próximos aqui do município, que faz divisa com Quixeramobim, que a gente teve o prazer de fazer a cobertura da posse. Na verdade, da diplomação. E da posse também. Eu queria falar especificamente sobre a administração da senhora. A senhora acha que nesse período em que a senhora tem administrado o município de Boa Viagem, esse problema, pelo fato da senhora ser mulher, isso atrapalhou um pouco ou tem trazido problemas? Ou como é que a senhora tem visto esse problema, ou se não tem visto? Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso também. Porque, de certa forma, nós temos ainda que crescer muito em relação a esse assunto. Precisamos abrir espaço para debater isso. A importância da mulher na política, hoje, ela é imprescindível para a gente dar igualdade e espaço, voz feminina no trabalho da política cearense também e da nossa região. Embora a gente tenha tido aí 3 prefeitas eleitas no último pleito, mas conta a quantidade de municípios que a gente tem aqui na nossa região, veja a desigualdade que a gente tem no número de mulheres para homens. Falando especificamente sobre isso, estou nem falando de administração não, estou falando do espaço feminino que precisa existir na política. Eu queria que a senhora pudesse falar, mas antes disso, eu estou metendo esse assunto no meio porque eu acho importante, porque o espaço que a senhora ocupa eu acho importante por ser uma mulher e por estar administrando um dos mais importantes municípios da região. Mas isso também não é um assunto só que a gente discute aqui na região. A gente está em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e ele está desenvolvendo uma campanha especificamente para potencializar o espaço feminino dentro da política. E a Sertão TV é parceira. Vamos ver só esse VT para ilustrar um pouquinho desse assunto que a gente está debatendo. Roda aí, por favor. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia.
Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Bom, essa é uma campanha que já está rodando aqui na Sertão TV. E aí eu queria ouvir a senhora sobre esse assunto, por favor. Bom, eu acho que é um tema fundamental, sabe? Nós mulheres, a gente é ensinado desde pequena a ficar um pouco mais retraída. Nós normalmente somos mais tímidas, nós normalmente somos mais de bastidor. Né? As mulheres no mundo, elas sempre tiveram esse papel e que, com o tempo, nós começamos a perceber que não era justo, né? Que nós podemos contribuir. Nós temos muito a contribuir. Hoje nós mulheres somos profissionais, somos pessoas que têm um debate, que têm um acúmulo de experiências capazes de contribuir com a sociedade. E nós somos maioria na sociedade. Mas, quando a gente vai para a política, é muito comum. Quantas e quantas vezes eu sentei em mesas de reuniões em que só havia eu como mulher. Né? E às vezes até me rio sozinha pensando nisso, né? Do quanto nós ainda precisamos mostrar o nosso trabalho, quanto nós ainda precisamos mostrar o quanto a gente tem a contribuir com a sociedade. Mas isso não é fácil. O machismo no Brasil, ele ainda é muito velado, assim como o preconceito racial. Ele existe, mas as pessoas não admitem. E aí, como não se admite, também não se discute, também não se trabalha, também não se enfrenta essas questões. E é preciso que se enfrente realmente. Eu, ao longo da minha vida pública, passei por várias situações realmente em que as pessoas tentaram me diminuir em função de ser mulher, não é? Então, normalmente se bate logo na autoestima da pessoa. As críticas vão direcionadas de uma maneira muito pessoal, para que a sua autoestima vá ficando mais baixa e, a partir disso, você comece a se retrair, não participe do debate, não consiga se manifestar. Isso é muito característico. Se você olhar não só na política de Boa Viagem, mas do Ceará e até do Brasil, você vai perceber isso muito claramente. Essa violência emocional que se cria, né? E aí vão os fake news. Eu enfrentei agora, inclusive ganhei uma ação que a gente moveu na justiça para descobrir quem estava por trás de uma página de fake news que servia exclusivamente para me denegrir. Consegui encontrar quem era essa pessoa, né? E é óbvio que era uma pessoa profundamente vinculada ao meu adversário político. Então, ao invés de me chamar para o debate, dizer assim, vamos lá, vamos discutir as questões de Boa Viagem, vamos falar sobre o trabalho, o que é que precisa ser feito aqui, o plano para o município nas próximas décadas, ele se ocupava em falar da minha pessoa, né? Por quê? Como uma estratégia de acabar com a autoestima e fragilizar pelo fato de ser mulher. Então, existe aí essas pequenas nuances que muitas vezes passam despercebidas, porque quando você trabalha, principalmente com fake news, você começa a destruir ali a imagem daquela pessoa. Né? Você começa a atacar a honra daquela pessoa, você começa a fragilizar a autoestima e a capacidade de debate daquela pessoa. Então, a política machista, ela tem esse viés muito forte e que é muito velado e muitas vezes alguns não enxergam, né? E por isso acaba afastando muitas mulheres da própria disputa. Eu conheço prefeitas amigas minhas que estão pensando várias vezes se ainda vão querer disputar as eleições, porque se sentem expostas, se sentem machucadas, né, se sentem desrespeitadas na sua condição de ser humano. Porque a sua condição de político, a sua condição de administrador, ela precisa ser debatida do ponto de vista do projeto, do ponto de vista do trabalho, da implantação daquelas propostas de governo que foram discutidas ao longo de uma campanha. E não precisam ser pautadas
na maneira como você se veste, na maneira como você se porta, na maneira como você fala. Não é por aí que se faz uma política séria. Então, e partindo dessa parte da violência de honra, a gente também encontra muita violência física também. Nós tivemos casos emblemáticos no Brasil, como Marielle Franco, que chegou a ser assassinada por conta de suas posições políticas, da sua manifestação aí partidária. Então, as mulheres ainda são muito perseguidas na política, o machismo é uma realidade, sim, mas que só quem pode transformar isso é a sociedade a partir do momento que abre o debate e que abre o coração para entender que esse debate é necessário. Foi ótimo você ter trazido esse assunto à tona, porque é preciso cada vez mais que a gente se manifeste, que a gente se coloque, e principalmente que a gente se una nessa causa, porque alguns imaginam que o feminismo é o oposto do machismo, e na verdade não é. O que se luta no feminismo é simplesmente para que se tenham condições iguais. E essas condições iguais, elas são garantidas na Constituição Federal. E precisam ser implementadas, elas precisam sair do papel e chegar à realidade do dia a dia para que realmente a gente veja a nossa Constituição ser vivida e não só ser lida na televisão. Eu imagino que não deve ter sido momentos fáceis, porque além de administrar o município, ter que lidar com questões como essas, tão estruturais e significativas para o brasileiro, para a brasileira, para o país inteiro, imagino que não tenha sido fácil. Mas o nosso tempo já está corrido, prefeita. Eu queria, para a gente finalizar, agradecer aqui a sua participação. É muito válido esse espaço para a gente conversar um pouco. Tem aqui a Sertão TV sempre à sua disposição. E eu queria falar sobre o seu futuro político. Como é que fica a Aline Vieira daqui para frente? A predição política da senhora... está finalizando aqui esse mandato, vai buscar a reeleição, não vai? Como é que a senhora está vendo aí o futuro da Aline Vieira daqui para frente? Bom, futuro de luta, como sempre foi, Nós sempre tivemos uma história pautada pela coragem, pelo desprendimento, pela dedicação. Eu tenho dedicado assim os melhores anos da minha vida ao meu povo, e não me arrependo disso de forma alguma. Pelo contrário, me sinto muito, muito honrada em poder representar meu povo, em andar na rua e poder ouvir as pessoas e poder tomar decisões e atitudes que possam vir a beneficiar e melhorar a vida dessas pessoas. Então, nessa linha, não faria sentido fugir desse debate, fugir dessa luta. Vamos enfrentar, sim. Sou pré-candidata a prefeita de Boa Viagem, disputar o meu segundo mandato. Qual partido da senhora? Sou do PL, Partido Liberal. PL, Partido Liberal. Então, a gente tem um grupo bastante coeso, estamos nos reunindo com as lideranças e buscando cada vez mais colocar o nosso plano de governo à disposição da população. Na nossa primeira gestão, nós fizemos um plano de governo muito discutido com a população, realizamos vários seminários, onde foram colocadas ali quais eram as prioridades, as ações prioritárias a serem tomadas para que Boa Viagem pudesse ser um lugar melhor de se viver. E a partir da construção desse plano, defendemos, esse plano foi referendado nas eleições e nós começamos a implementá-lo. Avançamos bastante nele. Avançamos bastante mesmo. Conseguimos tirar a nossa educação, que estava entre as 20 piores do estado do Ceará, era uma coisa que doía demais. Ainda no segundo ano, a gente já tinha conseguido vencer essa marca ruim e estamos realmente caminhando, apesar da pandemia, apesar das aulas à distância, dessa mudança de lógica, nós estamos conseguindo avançar na qualidade da educação, conseguimos avançar na qualidade da saúde pública, estamos enfrentando o coronavírus de uma maneira muito firme, com trabalho, com estrutura, com investimento em saúde, como a população pediu.
Estamos investindo em infraestrutura, esse galpão em trabalho, geração de trabalho e renda, esse galpão ele vai ser um diferencial muito grande para a Boa Viagem, na atração de novas indústrias. Nós temos potencial. Iniciamos uma gestão também que o município estava em total colapso hídrico. O abastecimento de água naquela época era feito em caixas d'água na rua, né? E as pessoas não precisavam ir lá com seu balde buscar água, porque não se conseguia, o açude da cidade tinha colapsado, e nós não tínhamos como oferecer água nas torneiras das pessoas. Eram os chafarizes lá nas ruas, nas esquinas, que abasteciam a comunidade. E nós conseguimos, depois, em 2018, recurso para a construção da adutora, né, a adutora que puxava a água da cidade de Madalena, 44 quilômetros de adução para que a gente pudesse levar a água do açude Umari até a Boa Viagem. Conseguimos essa obra, ela foi implementada, atendeu ao nosso povo. E esse ano, Deus nos abençoou com chuvas e a gente conseguiu aí ter o abastecimento retomado diariamente a nossa população. Então, tivemos, sim, grandes avanços, e isso faz parte da preparação do município para um desenvolvimento maior. Você ter um bom sistema de saúde, um bom sistema de educação, e você ter recursos hídricos suficientes para que o município possa se desenvolver, recursos energéticos suficientes para que o município possa desenvolver, faz toda a diferença na atração de empreendimentos para essa cidade. Então, o nosso mandato, nosso primeiro mandato, ele tem sido muito nessa linha de criar bases, de fazer estruturas capazes de garantir qualidade de vida à população e capazes de garantir que o nosso município seja atrativo para que os empreendedores possam desenvolver suas atividades. Sejam empreendedores boaviajenses, sejam empreendedores que venham de fora também para investir.